A propósito de um penalti mal assinalado num recente desafio de futebol do nosso campeonato, que foi reaberto à porta fechada, digamos assim, lembrei-me de fazer um pequeno exercício mental que agora partilho convosco. E começa com uma frase que eu terei lido a algures, não sei bem onde, e que reza assim: nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Como nós somos. O que é que isto significará? Estaremos a falar dos diferentes papéis que nós desempenhamos ao longo do dia, conforme as situações em que estamos, o enquadramento social, família, no trabalho, nos amigos, noutro sítio qualquer. Estaremos, portanto, a falar das chamadas personalidades, das tais personas, das máscaras. Persona, como já todos sabemos, significava uma máscara, a máscara dos antigos teatros gregos. O que fingimos ser, o que achamos que somos, será isso que aquela frase encerra? Será, ou então, o chamado corpo de dor, aquele conjunto de emoções negativas que ficam cravadas a fogo a algures na nossa mente? Voltemos à frase. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Esta frase, algo confusa, enigmática, creio que pretende dizer, e isto é a minha interpretação, obviamente, pretende dizer que cada observador interpreta a realidade à sua maneira. E assim sendo, poderemos concluir que não há apenas uma realidade, uma verdade, mas muitas verdades. Obviamente, se cada um vê aquilo que é, aquilo que se depara de várias formas, é porque haverá inúmeras interpretações dessa mesma realidade. E eu aqui chamaria a atenção, ou faria o paralelismo com, com aquilo que acontece nos tribunais de júri, por exemplo, onde cada um puxa a brasa à sua sardinha, digamos assim, os advogados de defesa, os advogados de acusação, e veem apenas aquilo que lhes interessa. Bom, então, se pensarmos naqueles julgamentos em que existem os chamados jurados, não é? Então, imaginem só a confusão, não é? O que é que aquelas pessoas não passam quando têm que se reunir para chegar a uma conclusão? Para mim é uma tarefa impossível e apenas chegarão a um dito veredito por cansaço. Porque, ou então por terem abdicado da sua versão da chamada verdade ou realidade. Não vemos as coisas como elas são, mas sim como nós somos. Bom, a primeira conclusão que se pode tirar é que há muitas realidades. Como nós costumamos ver nos mundos paralelos dos filmes de ficção, se calhar a ficção não anda muito longe da realidade. Ou então, podemos também concluir que, de facto, a realidade não existe. Existem realidades. E o que vemos
tem de ser sujeito a uma interpretação. Há uma coisa que passa à nossa frente, uma situação, um determinado acontecimento, e nós temos inevitavelmente que o interpretar. Parece patética esta frase, pois no fundo nós vemos com os nossos olhos, mas depois existe um filtro mental que analisa a situação. Analisa, compara, distorce tudo aquilo que nós não conseguimos apreender diretamente. No fundo, é como se fosse uma lente. Será por causa do tal badalado ego? Por causa da mente? Porque a realidade é que, no fundo, e aqui há lugar para expressar uma segunda frase que tem a ver com o mesmo tema, que muitas vezes se usa e que alguns teóricos dizem, no fundo, nós só vemos aquilo que queremos ver e depois interpretamos à nossa maneira. Só pode ser esta a explicação para a tal distorção da realidade que nos leva a fazer imensas e inúmeras interpretações. Só vemos o que queremos ver e depois interpretamos à nossa maneira. Aqui há duas coisas novas. A primeira, o que queremos ver. Aquilo que não interessa, fingimos que não vimos. O tal penalti. O árbitro finge que não viu e marca ou não marca segundo a sua interpretação. E a interpretação que é o segundo elemento novo que eu introduzi com esta segunda frase. Só vemos o que queremos ver e depois interpretamos da nossa maneira. Ou só ouvimos o que queremos ouvir, que é exatamente a mesma coisa. Há então a interpretação. Mas porquê é que nós queremos ver algumas coisas e outras não? Como o tal penalti, por exemplo. Voltemos à questão da interpretação, que é o segundo elemento novo aqui introduzido. Porquê é que interpretamos as coisas? Será a verdade passível de interpretação? Bem, havendo muitas verdades, como já vimos, sim, temos que escolher a melhor verdade. Isto parece, é um paradoxo, mas na prática, inconscientemente, é isto que acontece a todo momento. Escolhemos então a verdade que mais nos convém, que mais se adequa à nossa energia. Será? Será assim? Bom, esta, pelo menos, é a minha verdade, não é? A terceira frase que eu englobo neste tipo de análise ou de pensamento é a que se segue. E ouvimos isto muitas vezes, não é? Aos chamados especialistas da alma, os gurus, as pessoas que estudam em profundidade a alma humana, como se a conhecessem. Não é? Essa é, para mim, uma impossibilidade, mas enfim. A frase é então esta: não é a realidade que nos tira do sério, mas a sua interpretação. Bom, isto parece-me lógico, não é? Será que a frase para cada um sua verdade faz finalmente sentido? Para cada um sua verdade. Existe por acaso alguém no nosso cérebro, alguma coisa que faz de intérprete? Quem é que interpreta? É algo que seguramente estará na mente, escondido, ou talvez no coração, não sei. Parece que há uma coisa escondida. Mas onde? O quê? Porquê? Acho que temos que voltar a este assunto.